força do Evangelho não copia as armas do lobo. A missão não avança pela intimidação, avança pela clareza, pela mansidão, pela perseverança. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 9. Memória litúrgica dos santos Timóteo e Tito. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje, logo depois de também contemplarmos a conversão de São Paulo, celebrada sempre no dia 25 de janeiro, e ontem nós celebramos, no dia 25 de janeiro, o terceiro domingo do tempo comum. Mas essa festa da conversão de São Paulo alarga o olhar para a herança espiritual que o apóstolo deixou aos seus colaboradores, Timóteo e Tito, pastores nascidos não de ambição humana, mas de uma graça recebida e cuidada. E aqui já aparece um ponto decisivo. A vida apostólica não se sustenta por temperamento forte, por perfil de liderança, por técnicas de influência, mas por um dom que precisa ser reavivado continuamente, sem violência, com humanidade. São Paulo apóstolo escreve: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Em grego, apóstolos significa enviado, e esse envio não nasce do ego, mas da vontade de Deus, do grego, telema theou. A origem é Deus, por isso o ministério não pode virar propriedade pessoal. Logo depois ele chama Timóteo de filho amado, ligando o seu serviço ao amor de doação. Veja que o Evangelho se transmite como quem transmite vida, não como quem transmite domínio. E São Paulo abre seu coração com ternura. Lembro-me de ti nas minhas orações, noite e dia, lembro-me das tuas lágrimas. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4. Isso é muito forte. No momento em que a missão poderia virar gestão, São Paulo lembra que a igreja é feita de pessoas reais, com lágrimas reais. Aqui a exegese vira oração. Quantas vezes nós achamos que a fé precisa nos tornar imunes, sem fragilidade? E, no entanto, São Paulo apóstolo não tem medo da emoção. Ele oferece essas emoções a Deus. A força cristã não é dureza, é amor que aguenta permanecer humano. Então vem o centro do texto de hoje. Eu te exorto a reavivar o dom de Deus que está em ti, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Em grego, reavivar é anazoperein. Anazoperein é literalmente fazer voltar a chama, como quem sopra as brasas para o fogo reaparecer, para o fogo reacender. E dom é carisma, graça dada, presente merecido. Veja, isso é decisivo. O carisma não é troféu, é chama confiada. Não é medalha, é fogo para servir. A memória de Timóteo e Tito nos coloca diante de uma pergunta simples, mas exigente. O que em mim virou cinza? Onde a fé está virando rotina? Que brasas eu abandonei? São Paulo continua: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de força, de amor e de prudência. Aqui convém ouvir os termos. Timidez traduz em grego deilia, que pode indicar medo, né? Aquele medo covarde. É um retraimento que paralisa. E já a palavra força é dynamis. Dynamis, que significa potência, capacidade dada por Deus e não agressividade. O amor é agape, doação, cuidado, fidelidade ao outro. E a prudência é o domínio de si, lucidez, é mente equilibrada, é a coragem que não vira brutalidade e a ternura que não vira fraqueza. Meus irmãos e minhas irmãs, a força apostólica é evangélica e cristológica, sem violência. Nasce de um coração configurado ao Mestre. E São Paulo
conclui com um apelo que toca o nervo da missão: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, mas sofre comigo pelo Evangelho. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. A expressão do apóstolo "sofre comigo" remete a um pedido de padecer junto, carregar em comunhão. O Evangelho não é uma carreira individual. É um caminho de comunhão, onde ninguém se salva sozinho e ninguém anuncia sozinho. Essa comunhão aparece de forma muito concreta no Evangelho. O Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2. São Lucas capítulo 10, versículo 1. O verbo enviar, enviou, aqui é novamente o verbo do envio, aposteló, da mesma raiz da palavra apóstolo. E 2 a 2 não é um detalhe prático, é uma teologia viva. A missão cristã não é palco, a missão cristã é fraternidade. O discípulo não vai como proprietário da mensagem, ele vai como testemunha em comunhão para não confundir reino com opinião pessoal. Jesus diz: a messe é grande, mas os operários são poucos. São Lucas capítulo 10, versículo 2. E antes de mandar trabalhar, mandar ir anunciar, Jesus manda rezar. O Evangelho de hoje nos diz: pedi ao Senhor da messe. São Lucas capítulo 10, versículo 2. A igreja não fabrica operários, a igreja pede operários. Isso desarma a lógica do controle e depois ele define o estilo. Jesus diz: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. São Lucas capítulo 10, versículo 3. Não é imagem de ingenuidade, mas de mansidão firme. A força do Evangelho não copia as armas do lobo. A missão não avança pela intimidação, avança pela clareza, pela mansidão, pela perseverança. E ainda o Evangelho vem com a pobreza missionária. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Versículo 4 aqui do capítulo 10 do Evangelho. Aqui Jesus não está ensinando irresponsabilidade, está ensinando desapego interior. Porque o poder começa quando, sempre num ponto pequeno, a busca de um certo conforto, de uma garantia que nos faça mandar, de uma segurança que nos coloque acima. O Evangelho, porém, nos recoloca na estrada. Missionários são pessoas em caminho, não pessoas instaladas. A seguir, Jesus dá um conteúdo simples e denso: curai os doentes e dizei-lhes, o reino de Deus está próximo. São Lucas capítulo 10, versículo 9. Como vimos, meus irmãos e minhas irmãs, na homilia dominical, o reino de Deus já chegou perto, está às portas, está ao alcance, se faz presente. E ainda, o reino não é um lugar, é o senhorio ativo de Deus que visita, liberta e reorganiza a vida. Por isso a missão une palavra e gesto, curar e anunciar. A cura sem anúncio vira só filantropia. O anúncio sem cuidado vira discurso vazio. E é aqui que a memória de Timóteo e Tito nos coloca por dentro. A pergunta não é apenas o que eu faço na igreja. A pergunta é: de que espírito eu vivo? Do espírito da timidez, que recua e se envergonha, ou espírito de fortaleza que sustenta? Do espírito do amor que se doa? Do espírito da prudência que dá equilíbrio? Porque a missão pode ser contaminada por uma tentação antiga, aquela tentação da preeminência, de ser o mais importante, de privatizar a fé, de identificar o Evangelho comigo. Meus irmãos e minhas irmãs, o sinal de autenticidade apostólica é a capacidade de honrar o outro, de receber a fé como dom e transmiti-la como dom, sem sequestrá-la para si. Se eu anuncio para ser visto, eu uso o Evangelho. Se eu anuncio para que o outro viva, eu sirvo o Evangelho. Se eu me agarro a bolsa, sacola e sandálias, as minhas garantias, eu me torno pesado e agressivo. Se eu aceito a estrada, eu me torno livre.
E no fundo, essa liberdade começa com um gesto pequeno e diário: reavivar a chama. Quer dizer, soprar as brasas, voltar ao primeiro amor e deixar que Deus reacenda sem barulho a alegria humilde de ser discípulo. Hoje peçamos essa graça, não um cristianismo de timidez, nem um cristianismo de violência, mas um cristianismo de força mansa, de amor fiel, de lucidez interior. E peçamos ao Senhor com gratidão por todos os pastores da igreja, para que, como Timóteo e Tito, sejam homens que não se apropriam da fé, mas a devolvem como dom recebido, uma chama acesa para iluminar outros no caminho do reino que está próximo. Uma santa e abençoada segunda-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.